Olá, queridos amigos fiéis, sejam bem-vindos. Neste vídeo, você irá conhecer os 25 versículos mais importantes para 2025 e para a vida, escolhidos especialmente pelo nosso canal. Assista com muita atenção até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes, inscreva-se agora no canal Semente Sagrada para explorar mais conteúdos profundos e inspiradores. Primeiro versículo, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é provavelmente o versículo mais conhecido da Bíblia. Nele temos um resumo brilhante do plano de salvação. Deus nos ama tanto que enviou Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados em nosso lugar. Agora, tudo o que precisamos fazer para receber o perdão de Deus é crer em Jesus, arrependendo-nos de nossos pecados. Através de Jesus, ficamos livres da condenação e temos acesso a Deus e à vida eterna. O amor de Deus é maravilhoso. Segundo versículo, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão dada por Jesus aos seus seguidores: fazer discípulos. Além de um mandamento, essa missão é também um grande privilégio para todos os crentes. É uma bênção saber que Jesus estará conosco quando cooperamos para que outros se tornem discípulos também. Todo discípulo de Jesus pode participar ativamente na obra que Deus tem feito nos corações humanos. Basta obedecer à ordem de Jesus. O discipulado é essencial para o crescimento e o desenvolvimento do crente na fé. É um processo que começa no batismo, continua através do ensino e da obediência à palavra de Deus e culmina em fazer novos discípulos. Esse processo nunca acaba. O discípulo continua sendo discipulado para fazer novos discípulos. Assim, prosseguimos conhecendo ao Senhor e anunciando para que outros também o conheçam, pela fé. Tenha a certeza: Cristo estará sempre contigo em cada momento. Terceiro versículo, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É muito fácil colocarmos o foco em prioridades erradas em nossa vida. As demandas são enormes e quando nos damos conta já estamos ansiosos, preocupados com as necessidades e com medo do futuro. Jesus quer que a nossa atenção seja direcionada para Deus em primeiro lugar e para o cumprimento da sua vontade. O foco deve ser redirecionado ao Senhor, seu reino e sua justiça. Não deixe que a preocupação com os problemas condicione as suas prioridades na vida. Jesus nos dá uma alternativa ao estilo de vida mundano, segundo o qual é a ansiedade que dita as regras. Basicamente, é colocar a confiança totalmente nas mãos do Senhor e buscá-lo como mais importante. Este deve ser o alvo daquele que ama e confia no Senhor. Ele cuidará para que as coisas que precisamos sejam acrescentadas. Creia. Quarto versículo, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz é um conceito que designa todo o bem-estar humano. Mais que um sentimento, a paz é um estado interior de conforto e segurança dado por Deus. Esta sensação é amplamente procurada pelas pessoas em diversas áreas de ajudas, mas é sempre incompleta quando não é a paz produzida pelo Espírito Santo, conforme consta em Gálatas 5:22. Jesus pode conceder-nos a verdadeira paz, que é diferente da paz que o mundo dá, como está escrito em João 14:27. No mundo encontramos uma paz passageira, deficiente e incapaz de nos preencher. A paz que vem de Deus é suficiente, ela ultrapassa a nossa compreensão
e guarda as nossas emoções e a nossa mente em Jesus. Esta paz não significa ausência de problemas, mas é a convicção que estamos seguros nas mãos amorosas do Senhor. Quinto versículo, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. No tempo de Jeremias, os israelitas estavam em uma situação difícil. Seu país tinha sido conquistado pelo rei Nabucodonosor e o povo tinha sido exilado para a Babilônia. Será que havia esperança para eles? Sim. Através de Jeremias, Deus prometeu que iria levar os israelitas de volta para Israel e restaurar seu povo. Deus castiga os pecados e por vezes permite o sofrimento, mas seus planos são sempre para nos abençoar e restaurar. Sexto versículo, João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eram os últimos momentos de Jesus antes de ser crucificado. Ele estava se despedindo de seus discípulos na última ceia. O mestre confortava os amigos dizendo que tinha de partir, mas que não se preocupassem porque já conheciam o caminho. De fato, sem a presença física de Jesus, existia o sério risco dos discípulos se dispersarem, buscando outros caminhos, outras filosofias e outros estilos de vida. Mas Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho, o único, é a verdade absoluta e é a vida, dom eterno que Deus oferece. Como seguidores de Cristo, conhecemos que Ele é o caminho que conduz a Deus. Jesus é a verdade que nos liberta e comanda todo o universo. Ele é a vida que dá existência plena, mesmo depois da morte. Se confiarmos no que Jesus disse, não precisaremos buscar caminhos alternativos, meias-verdades e nenhum estilo de vida diferente. Jesus é único e é suficiente para nós. Só Ele pode nos conduzir a Deus, cheios de vida e certos de tudo que Ele disse. Sétimo versículo, João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Na sua última noite antes de ser crucificado, Jesus explicou muitas coisas importantes aos seus discípulos. Ele os preparou para sua morte e para o sofrimento que iriam enfrentar, mas também lhes deu esperança. Os discípulos não ficariam sozinhos. Através do Espírito Santo, Jesus está sempre conosco e Ele venceu todas as dificuldades do mundo. Jesus é nosso motivo para não desanimarmos quando passamos por aflições. Oitavo versículo, números 6, 24-26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Uma das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento era abençoar o povo de Israel no nome de Deus. Essas eram as palavras de bênção que eles deveriam proclamar sobre os israelitas quando eles vinham para adorar a Deus. A maior bênção que podemos receber é a presença, a paz e a graça de Deus em nossas vidas. Nono versículo, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em Isaías 41, Deus lembrou à nação de Israel que Ele tem todo o poder e que Ele estava cuidando de seu povo. Quando seguimos a Deus de todo o coração, Ele cuida de nós e nos protege. Não precisamos ter medo, porque Deus é poderoso para nos levar para a vitória. 10º versículo, Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Esse versículo fala-nos de confiança em Deus e do perigo de sermos egoístas ou egocêntricos. Confiar em Deus com toda a nossa convicção é importante para não nos tornarmos autossuficientes ou fazer de nós mesmos ídolos pessoais. Achar que somos mais importantes que tudo e todos
Não se preocupar genuinamente com o que os outros sentem, busca constante por atenção, reconhecimento e querer ser sempre o centro das atenções. São características de uma pessoa que confia pouco em Deus e é mais egocêntrica. Somente Deus é digno da confiança plena. Nós, como qualquer outra pessoa nesse mundo, somos limitados e passíveis de falhar. Mas quando colocamos a confiança em Jesus totalmente e conhecemos a vontade dele perante as Escrituras Sagradas, não haverá falhas. 11º versículo, Mateus 6, 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muitas vezes não sabemos como orar. Por isso Jesus nos deu um modelo para nos orientar quando não temos ideia por onde começar. A oração do Pai Nosso toca em algumas áreas essenciais, como colocar nossa vida de acordo com a vontade de Deus, pedir e oferecer perdão, além de pedir proteção. Esse é um dos momentos em que nos comunicamos com Deus. 12º versículo, Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Este é talvez o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Da autoria de Davi, o Salmo 23 compara Deus a um pastor que cuida de suas ovelhas, a tal ponto que não lhes falta nada. Essa analogia é interessante se lembrarmos que Davi, antes de ser rei de Israel, tinha sido pastor de ovelhas. Ele, mais que ninguém, sabia que as ovelhas por si próprias não conseguem fazer nada. Elas precisam de alguém que as guie no caminho, que livre dos perigos, que as conduza ao pasto, às águas tranquilas e ao descanso. Assim é Deus para o seu rebanho. Jesus disse que é o bom pastor, como diz em João 10:11. Ele cuida de você. Não tenha medo mesmo que você passe pelo vale e por perigos de morte. Ele está presente, lhe sustenta e ajuda. Confie e descanse na fidelidade e amor do Supremo Pastor. 13º versículo, Mateus 19:6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Em certa ocasião, Jesus foi questionado acerca do divórcio. Em resposta, Jesus explicou sobre a união entre marido e mulher, que é um laço especial que recebe a bênção de Deus. O casamento não é brincadeira e o cônjuge não deve ser tratado como descartável. Sempre que possível, os dois devem se esforçar para manter o laço do casamento, deixando o divórcio apenas para situações graves, como o adultério ou infelicidade. Por isso, escolha bem seu cônjuge. 14º versículo, Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Neste versículo, o apóstolo Paulo faz uma pergunta, revisando todo o argumento feito anteriormente no capítulo 8. Para quem está em Cristo, não há condenação, há vida no Espírito, sem sofrimentos e a certeza do amor de Deus. O que dizer, então? Confiança na graça de Deus através de Jesus, pois todo sofrimento pode ser suportado. Mesmo as aflições cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cristão não precisa temer quem quer que seja, poderes visíveis ou invisíveis, porque pela fé irá compartilhar da glória de Cristo. Vale a pena prosseguir pela fé. Em tudo que passar nesta vida, tenha certeza, Deus está ao seu lado e não há nada nem ninguém que poderá prejudicar a sua salvação. Nada vai nos afastar do amor de Deus. 15º versículo, Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Dos 10 mandamentos, esse é o primeiro que vem com uma promessa de bênção para quem cumpre. Os pais não são perfeitos, mas geralmente têm muita informação e sabedoria para nos transmitir.
porque são mais velhos do que nós. A responsabilidade de cuidar de filhos é muito grande, porque vai ter grande influência no resto de suas vidas. Por isso, nossos pais merecem nossa honra. Quando seguimos a orientação de pais que amam a Deus, evitamos muitos erros. 16º versículo, Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É natural se sentir preocupado com o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, e essa incerteza dificulta nossas vidas. Mas existe uma pessoa que conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso não precisamos ter medo do futuro. Cada dia tem suas próprias preocupações, mas Deus não abandona quem o ama. E Ele sabe o que faz. 17º versículo, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é usado muitas vezes como motivação para atingir grandes objetivos, mas tem um significado muito mais profundo. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo fala sobre como aprendeu a viver contente em Deus em todas as circunstâncias. Na alegria e na tristeza, na força e na fraqueza, no conforto e na dor. Sua força para continuar estava em Deus. Em todos os momentos da vida, sejam bons ou ruins, Jesus é nossa força. 18º versículo, Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando Moisés morreu, a liderança do povo de Israel foi passada para Josué. Além disso, Josué tinha a missão de conquistar a terra prometida, depois de 40 anos no deserto. Ter tanta responsabilidade não é fácil. Mas Deus falou com Josué e lhe lembrou que ele não estava sozinho. Se ele fosse fiel a Deus, seguindo seus mandamentos, Deus iria estar com ele a cada passo, dando-lhe a vitória. Da mesma forma, Deus está sempre presente na vida de quem é fiel a Ele. Quando colocamos nossa confiança nele, Ele não falha. 19º versículo, 1 Coríntios 13, 4-7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa passagem descreve o maior dom de todos, o amor. De acordo com a Bíblia, amar não é apenas um sentimento, é toda uma atitude de vida. O perfeito amor vem de Deus e transforma a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Com a ajuda de Jesus, precisamos cultivar o amor, procurando agir da forma descrita anteriormente, porque nada do que fazemos tem valor sem amor. Esse é o ideal do amor que devemos buscar refletir em nossas vidas. 20º versículo, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar não é fácil, mas é muito importante. Depois de dizer que devemos perdoar inúmeras vezes, Jesus explicou que nosso perdão deve ser fruto do perdão que recebemos de Deus. Se Deus nos perdoou todas as nossas ofensas, então nós não temos o direito de guardar rancor contra ninguém. Quando perdoamos, mostramos o poder do amor de Deus e deixamos a justiça nas mãos dele. 21º versículo, 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo nos ensina uma lição profunda sobre a forma como Deus enxerga as pessoas.
e como devemos aprender a olhar além das aparências. No contexto, Samuel estava escolhendo um novo rei para Israel entre os filhos de Jessé e, naturalmente, inclinou-se para aqueles que pareciam fortes e imponentes. No entanto, Deus o corrigiu, mostrando que seus critérios são diferentes dos humanos. Deus valoriza o interior, não a aparência externa. Enquanto o ser humano frequentemente julga pelos padrões visíveis, beleza, status, poder, Deus avalia o coração, ou seja, o caráter, as intenções e a verdadeira essência de uma pessoa. Isso nos ensina a não sermos superficiais em nossos julgamentos. O propósito de Deus pode estar onde menos esperamos. Davi, que foi escolhido por Deus, não era o mais forte ou imponente, mas tinha um coração conforme o coração de Deus. Isso nos lembra que o chamado e os propósitos de Deus não se baseiam em padrões humanos, mas em sua soberana vontade. A importância da humildade e do coração puro. Muitas vezes, buscamos reconhecimento pelo que fazemos ou temos, mas Deus se agrada de um coração sincero e humilde. Devemos trabalhar mais em nosso caráter do que em nossa imagem exterior. 22º versículo, Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse versículo traz um dos convites mais amorosos e reconfortantes feitos por Jesus. Ele chama aqueles que estão sobrecarregados, aflitos e exaustos para encontrarem descanso nele. Jesus é nosso refúgio. Todos enfrentamos momentos de cansaço e opressão, seja por problemas emocionais, espirituais ou físicos. Esse versículo nos lembra que não precisamos carregar esses fardos sozinhos. Jesus nos convida a entregar nossas dores a Ele. Muitas vezes, buscamos alívio em coisas passageiras, entretenimento, prazeres, distrações. Mas Jesus nos ensina que o descanso real vem quando nos aproximamos dele, confiamos em sua graça e encontramos paz na sua presença. 23º versículo, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus pronunciou essas palavras ao ensinar que a verdadeira liberdade vem do conhecimento e da vivência da verdade. Muitas pessoas vivem presas a mentiras, enganos e ilusões, sejam espirituais, emocionais ou até sociais. Jesus nos ensina que, ao conhecer a verdade, especialmente a verdade sobre Deus e seu propósito para nós, encontramos liberdade. 24º versículo, João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A comunhão com Cristo é a chave para uma vida abençoada. Jesus diz: se vós estiverdes em mim, ou seja, se tivermos um relacionamento verdadeiro com Ele, permanecendo na sua presença, nossa vida será guiada pela vontade de Deus. A palavra de Deus transforma nossa vontade. Quando as palavras de Cristo estão em nós, nossos desejos passam a ser alinhados com os dele. Assim, não pedimos apenas aquilo que queremos por impulso, mas aquilo que é realmente bom para a nossa vida e está dentro do propósito divino. A oração eficaz vem da intimidade com Deus. O versículo diz que podemos pedir tudo o que quisermos, mas isso não significa que Deus atenderá pedidos egoístas ou fora da sua vontade. Quando estamos nele, nossos pedidos são direcionados por seu Espírito, e ele nos concede aquilo que realmente precisamos. 25º versículo, Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é evidência de uma vida guiada por Deus. O verdadeiro cristão não é reconhecido apenas por palavras, mas pelos frutos que manifesta em sua vida. Se estamos cheios do Espírito Santo, naturalmente desenvolveremos qualidades como amor, alegria, paciência e autocontrole.
Assim como para estarmos com o Espírito Santo em nós, precisamos semear e cultivar amor, alegria, paz, paciência, ser uma pessoa amável, bondosa, com mansidão e domínio próprio. O desenvolvimento do fruto do Espírito é um processo. Ninguém se torna uma pessoa amorosa, paciente e controlada de um dia para o outro. Esse fruto cresce à medida que buscamos a Deus e permitimos que Ele trabalhe em nosso coração. Se gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal se não for inscrito. Isso nos ajuda a ajudarmos mais e mais pessoas a se tornarem cristãos de verdade, conhecendo a palavra e pondo em prática os conhecimentos adquiridos. Obrigado, que Deus te abençoe e até breve.